Tá, vamos lá, galera. Eu fiz esse vídeo aqui rapidinho. Estou no limite aqui pra ir pra sair pra trabalhar. Tentei fazer esse vídeo à noite, mas não consegui. Mas vou fazer pra você aqui. O que é esse vídeo? Esse vídeo é pra comentar brevemente sobre esse post aqui de um irmão em Cristo. O nome dele é David Thomas e ele fez esse post aqui falando sobre Deus odeia o marketing. E aí embaixo, não sei se você tá conseguindo ver, ele colocou, ó, profano. Então, assim, ele vai falar algumas coisas que são utilizadas. E aqui o foco, pelo menos pelo que eu entendi, tá falando primordialmente sobre o Senhor, sobre como que a gente utiliza o marketing até mesmo dentro da comunidade de fé da igreja, porque o Instagram dele é focado em ajudar a mídia da igreja. Mas eu queria extrapolar um pouco aqui para a gente pensar sobre algum assunto aqui que envolve isso que ele falou, tá? Ele primeiro vai falar sobre o marketing de manipulação, que é o pecado que a gente normalizou, ensinou e começou a chamar de ministério. Não nasceu nas redes sociais, nasceu no ego, na vaidade de ser aplaudido, na necessidade de ser visto. Então ele vai bater de frente sobre essa necessidade da viralização, nessas necessidades que elas não são ruins intrinsecamente, mas que são feitas de uma forma errônea dentro desse conceito de marketing. E é interessante que aí ele vai falar aqui que Deus não odeia a comunicação, Deus odeia a manipulação, né? Cura que vira isca de engajamento, emocionalismo que vira ferramenta de venda e testemunho roteirizado para converter cliques. Então aqui ele está enfatizando primordialmente aquilo que são usados como artifícios para atrair pessoas, como se fosse o marketing da fé, e que a gente esquecesse que é o Espírito que transforma, que é a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é a espada que penetra no coração. E aí ele vai falar sobre isso aqui, pelo menos não necessariamente com essas mesmas palavras, né? E aí ele vai falar sobre as métricas, ele vai falar que... Aí no final uma coisa que ele vai falar aqui no meio, né? Falando que Deus conhece meu coração. E ele fala justamente, e é por isso que ele te confronta, né? Aí ele faz uns três destaques aqui, ó. Fé sem verdade, ministério sem integridade, pregação sem arrependimento. É só entretenimento com trilha triste. Isso é verdade, né? É quando a gente tira uma excelência que a gente faz para Deus e vira o foco para que aquilo ali vire aquilo que a gente quer virar, acho que o fim ele já não faz mais sentido. Na verdade, o meio e como que a gente chega a esse fim, ele importa bastante. Então, os fins nunca vão justificar os meios, né? Então, a gente tem que sempre prestar muita atenção nisso quando a gente está falando sobre igreja. Mas se a gente for extrapolar um pouquinho mais, a gente pode falar isso sobre um contexto de marketing como marketing empresarial mesmo, ou até mesmo um conceito de vendas. Uma coisa que me incomodava muito é que a forma com que você convencer a pessoa e argumentar, ela não tem que ser de manipulação, ela tem que ser de convencimento, mas um convencimento muito ético. E é interessante aqui, só pra gente finalizar esse vídeo, que eu já tô na rabeta do horário para ir trabalhar, que o Lucas Villali, eu acho que é o nome dele, ou é Vila, ele fala que a diferença substancial sobre persuasão e manipulação, que o erro está na manipulação. Aí ele diz o seguinte, abre aspas para ele aqui: manipulação é quando você leva alguém a agir sem total consciência, usando de mentira, omissão, exploração emocional, tem muito disso hoje em dia. Só que ele vai falar sobre a persuasão. Persuasão é quando você apresenta argumentos verdadeiros de forma estratégica, ajudando a pessoa a tomar decisão em clareza e autonomia, ou seja, a pessoa tem o poder de decidir. Então, a manipulação, você manipula a pessoa para fazer o que você quer. Agora, a persuasão, você vai fazer um cenário, né, para que essa pessoa ela tome a decisão mais sábia. Você vai argumentar, obviamente, mas que você vai fazer isso com uma forma muito ética e que não é manipulação. É basicamente o vídeo de hoje e eu tenho que correr, mas é isso aí. Valeu. Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. É nóis. Voltando aqui, porque não ficou muito claro no último take, agora já estou aqui no trabalho, é que a diferença da manipulação para a persuasão tem a ver com o meio a qual ela é feita. A manipulação tem o meio para que a pessoa tome uma decisão que não seja sábia, mas que seja pautada, muitas das vezes, em omissões e mentiras e manipulações de forma completamente deliberada.
Já a persuasão, ela é diferente. A persuasão, ela utiliza de meios estratégicos, mas 100% verdadeiros. Apenas tem a estratégia de comunicar isso para a pessoa que esteja falando. Então, a diferença de manipulação e persuasão é que a persuasão é só um modelo estratégico para que a pessoa tome no final a decisão que seja mais assertiva para ela. A manipulação não tem direito de escolha ou de dúvida para a pessoa. Você vai manipular para que ela faça aquilo que você quer. Então, essa é a diferença. E trazendo a perspectiva para dentro daquilo que o Davi Thomas estava falando no post dele, ele estava falando justamente que esses artifícios, eles são o primordial e não a mensagem. Então, são posts que são levados com toda a estrutura e estratégia para manipular as pessoas para tomarem decisões das quais elas não têm certeza. E não tem verdade, e na verdade tem omissões e muitas vezes mentiras e artifícios simplesmente para dar números e likes. Enfim, agora realmente esse foi o vídeo. Valeu!